We'll go on the horse and carriages, and then we'll go line dance in the afternoon, have a lovely time. Hello, welcome to Great Yarmouth. Here's your hotel. Thank you. We hope you have a lovely stay. We'll take you on the horses and carriages tomorrow. Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa de la película Great Yarmouth, Provisional Figures, película que compite en la sección oficial de esta 70ª edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar de la película tenemos aquí a buena parte de su equipo creativo. Los presento, empezando de izquierda a derecha. Filipa Reis, productora; Ricardo Adolfo, guionista; Riza Cavazzo, actriz; Nuno López, actor; Marco Martins, el director de la película; Beatriz Batarda, actriz; Chris Hitchen, actor; Romeo Runa, actor; y Joao Ribeiro, director de fotografía. Encantado de tenerlos aquí. Gracias. Y bueno, quizá antes de abrir turno de preguntas, podría ser interesante que tanto el director Marco Martins como quizá Filipa, la directora, nos explicara un poco cómo surge un proyecto como Great Yarmouth, de dónde viene la inspiración. Creo que es una película que se estuvo preparando durante bastantes años, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, si nos podían... É um projeto muito longo que ha começado a empezado hace em 2017. Na verdade, no final da estreia do São Jorge, eu fui convidado por uma associação que existe em Great Yarmouth chamada Sea Change para desenvolver um projeto de teatro comunitário junto da comunidade portuguesa de imigrantes que existe nessa cidade e que para mim era totalmente desconhecida. E para mim, que tinha terminado um filme sobre a crise económica em Portugal, era bastante claro que aquelas eram as pessoas que tinham fugido da crise porque não tinham trabalho em Portugal e na altura haviam cerca de 10 mil portugueses a viver em Great Yarmouth e mais de 150 mil a viver no Reino Unido. A imigração nessa altura portuguesa, por várias razões, o maior país de imigração foi a Inglaterra. E eu comecei a trabalhar junto dos imigrantes portugueses nessa altura, em 2017, e desenvolvi um projeto de teatro com não atores, com os trabalhadores das fábricas e habitantes de Great Yarmouth, que já tinham o título Provisional Figures Great Yarmouth. E é assim que eu chego àquela cidade. E à medida que vou conhecendo a realidade daquele local e trabalhando com aquelas pessoas, começa-se a instalar a ideia de fazer um filme sobre aquela cidade. No sé si Filipa, la productora, querría añadir algo sobre cómo se implica en el proyecto, qué es lo que le interesa, ¿no?, para ponerlo adelante. Na verdade foi o Marco, deu-me o guião a ler e na altura eu fiquei bastante impressionada e com vontade de entrar nessa aventura, apesar de um pouco assustada, porque era a minha primeira longa-metragem e, portanto, eu percebi que o filme ia ter uma dimensão exigente, mas eu acho que, acima de tudo, foi esse paralelo com vários outros trabalhos que eu também já tinha feito, com comunidades de imigrantes a viver em Portugal, e desta vez era retratar nós, portugueses, a trabalhar fora, e acho que isso me interessou bastante. Foi assim, o que mais me atraiu foi o eco que isso fazia no meu próprio trabalho. Sí, teníamos ya una pregunta ahí, sí. Realmente acabei de ver um grandíssimo filme, um grande golo na linguagem de futebol. Kellogg não podia ter feito melhor, é claro. Diferente, sem dúvida. Interpretação fabulosa. Fotografia. Grande golo. Também, na linguagem de futebol. É um filme
Eso sí, no he comido carne. Que eso não, me ha venido muy não bien. comi, não almocei com carne hoje e foi muito bom para mim. Mas digo isto de forma positiva. Eu já entrei dentro do filme, dentro da história. Es lo que E isso é o que procuramos sempre, as pessoas que gostamos de cinema. Que o filme consiga que entremos dentro da história. El compañero me ha quitado O la colega pregunta, claro, porque tirou-me, hay una pregunta que fez a pergunta que eu queria fazer, exatamente. desde cuándo teníais la historia. Desde quando tinham pensado na história, este projeto? ¿Qué te puedo preguntar? Que mais posso perguntar? Sabia perfeitamente Todo el equipo para toda a esta película, equipa para este porque uno filme, trabaja con Guédot. porque Tienes ahí, no me acuerdo del actor. não me lembro do ator, Ken Loach trabalha com o ator, trabalha muito com Ken Loach. Nos puedes decir sobre Podes dizer alguma coisa sobre isto? Desde o início da construção do filme existia uma vontade de trabalhar com alguns dos atores que tinham trabalhado nessa peça de teatro e que eram trabalhadores das fábricas de transformação animal da região de Great Yarmouth, Norfolk, e trabalhar com os atores que eu venho trabalhando ao longo dos anos. Alguns só tinha trabalhado com eles em teatro, como o Romeu Runa, que é o primeiro papel grande dele em cinema, ou a Rita Cabasso também nunca tinha trabalhado com ela em cinema e, portanto, era a primeira vez. E o Chris nós conhecemos, foi um casting grande, chamamos-lhe casting, mas são conversas, não é, com os atores que poderiam fazer o filme. E eu achei interessante, quando vi o filme do Ken Loach, ter uma personagem. A violência é algo muito complexo, não é? A violência e para mim a violência vem da frustração, vem muitas vezes da frustração. Acho que ninguém nasce violento, nós tornamos-nos violentos quando não conseguimos alcançar aquilo que queremos, quando nos é vedado alguma coisa. É uma reação animal à frustração, para mim. E por isso, quando eu vi o filme do Ken Loach, Sorry We Missed You, e vi o Chris e aquela personagem que era extremamente bondosa e extremamente vulnerável, achei que era interessante tê-lo como uma personagem mais violenta do filme, como o centro mais violento do filme, alguém que é transformado pelo próprio sistema, não é? Um pouco como todas as personagens ali dentro, não é? Elas foram engolidas e deformadas afetivamente, moralmente, por um lugar que é uma fábrica de comer pessoas, finalmente, mais do que transformar animais. Sí, tenemos ahí otra pregunta. Parabéns. Fico por aí porque o meu português é portunhol. E vai ser mais nhol do que Porto, infelizmente. Parabéns, não só pelas questões de que fala o colega, mas também por ter tido a coragem de mostrar uma imigração europeia do nosso país para a Europa, como nos diziam os PICs. É evidente, nesta palavra, indica que não tenha muito respeito com relação a nós. Somos povos de segunda. E neste filme, podemos ver como esta situação que vai por além da imigração. Normalmente a imigração tem uma face mais amável, mas vocês demonstraram que é muito mais do que isso. E por isso, quero dar de novo os parabéns. A minha pergunta é qual é a reação
como reage, como acham que vai reagir os indicadores, quais são de que este filme pode ser um motor para chamar a atenção do contexto europeu a um certo nível, que é europeus de primeira e de segunda. Sim, a mim parece-me que o cinema e a arte têm hoje em dia um papel fundamental nesta espécie de ditadura de imagens e de informação onde nós vivemos, não é? Porque continua a ser um espaço livre para fazer as perguntas que são mais pertinentes, o espaço da criação. Talvez seja o último, não só o cinema, mas as artes em geral, não é? E, portanto, acho que o filme levanta não só chama a atenção para uma realidade que é uma consequência das sucessivas crises dos últimos anos e do avanço das políticas neoliberalistas e esta massa de trabalhadores sem qualquer tipo de direitos e que transitam de país para país, porque isso também me interessava, porque era as pessoas que não tinham trabalho em Portugal e, portanto, estavam dispostas a aceitar aquelas condições de trabalho, aqueles zero-hour contracts que eles falam, e, portanto, não têm qualquer tipo de condições, e, portanto, é quase uma condição pré-revolução industrial, onde não há nenhum vínculo laboral. Para além do mais, algumas daquelas pessoas, como estão verdadeiramente necessitadas, elas não só fazem o turno regular, como fazem uma série de horas extras. Nós conhecemos pessoas que trabalhavam tipo 14, 16 horas por dia dentro daquelas fábricas. Ou, por exemplo, no serviço de limpezas, que é feito com produtos altamente tóxicos e que, portanto, estavam com problemas de saúde graves, e que não têm qualquer seguro, não têm qualquer proteção. E acho que essa é a realidade daqueles portugueses que ali vivem, mas evidentemente não é uma realidade exclusiva de Inglaterra. Foi o que eu decidi falar, foi o lugar onde me convidaram a trabalhar, na verdade, e a falar sobre aquelas pessoas e onde eu tive durante 5 anos. Mas não é exclusivo e é um problema europeu, não é? Quando nós olhamos e nos dizem que, por exemplo, a Alemanha precisa de 2 milhões de imigrantes de mão de obra, não é? Agora, neste momento, nós perguntamos como é que essas pessoas vão ser integradas, qual vai ser o papel delas na sociedade, etc. Portanto, com o envelhecimento da população europeia, isso vai ser cada vez mais uma questão. Aproveitando que temos muitas pessoas do filme, antes falamos sobre os atores, gostaria que os atores que estão aqui poderiam contar como foi a experiência de fazer este filme, porque há atores profissionais, mas também atores que não são. Portanto, como se produziu esta interação? Seria muito interessante escutar os atores. Não sei, quem quer falar? O Nuno? Beatriz? Posso começar? Quem queira. Primeiro começou tanto eu como a Beatriz, trabalhámos logo ajudámos o Marco na altura em que estava a preparar a peça, a trabalhar com os não atores para fazer a peça. E, portanto, essa foi a primeira, no meu caso, foi a minha primeira contacto com esta realidade e com estas pessoas, que algumas delas depois vieram entrar no filme, e com estas histórias, e de certa maneira serviu-me no meu caso não é bem uma backstory, porque no meu caso o meu personagem acaba de chegar quando o filme começa, portanto, mas para perceber um bocadinho qual seria o futuro do Carlos se ficasse em Inglaterra. E, portanto, esse foi o primeiro contacto e foi muito importante, e fizemos esse trabalho lá, em Great Yarmouth, e, portanto, foi muito importante para mim esse contacto com as pessoas, com a região, com o racismo. Eu lembro-me da primeira vez que cheguei a Great Yarmouth e estava a sair do táxi para entrar pela primeira vez no hotel. Lembro-me de estar a pagar ao taxista e ele dizer-me: "Você é português?" E eu dizer: "Sim, sou. E vem cá em turismo ou trabalho?" E eu
disse trabalho. E ele virou-se para mim e disse: "Another one joins the circus." E esse foi o meu primeiro contacto com um problema que existe no filme, e isso, que existe no filme porque existe naquela região. Foi um dos sítios de Inglaterra que votou mais a favor do Brexit, e acho que, de certa maneira, o filme também reflete sobre isso, o que é que leva a existir depois, mais tarde, dessa votação. E estávamos à altura de pré-Brexit, na altura em que começámos a fazer a peça, se não me engano. Sim. E pronto, e esse foi o primeiro contacto, e isso ficou-nos nas veias e ajudou-nos a criar todo o filme, como é óbvio. Depois aconteceu uma coisa durante a rodagem, que aconteceu uma pandemia mundial, que eu acho que influenciou muito a rodagem, as nossas personagens e a maneira como... Ainda hoje estava a ver, é a primeira vez que eu vejo o filme, portanto isto ainda é uma reação muito quente, mas ainda hoje estava a ver o filme e há uma espécie de... Eu sinto que o filme é uma espécie de pesadelo, e esse pesadelo foi vivido por nós, não só... o tema era um pesadelo, mas também a própria rodagem se tornou um pesadelo, com todas as condições duras. A rodagem foi parada a meio, e portanto, isso fez tudo parte da criação destes personagens, em última análise. Não me quero alongar mais. Sim, porque para contextualizar, a rodagem começou em março de 2020 e nós continuámos a rodar durante 3 semanas e fomos apanhámos o último avião de Inglaterra para Portugal. E depois a rodagem teve interrompida durante 6 meses e quando regressámos foi das primeiras rodagens a começar com todas as condicionantes da pandemia, e que fazia com que rodar um filme fosse também um ato de paranoia geral, não é? Sí, no sé si Beatriz, Rita, Cris, o queréis también añadir algo. Sí, ¿qué quieres saber? La experiencia. ¿Cómo sentisteis vosotras esta experiencia? Há tanta coisa para dizer, não é? Não sei muito bem por onde é que é de começar. Penso que... Não sei se por conta da pandemia ou se é um movimento que já se anunciava há mais tempo, mas tenho a sensação de que estamos na iminência de uma grande transformação na Europa, politicamente e também, sim, politicamente, penso que seja esse o grande movimento. E nos últimos anos tenho sentido que, se é para fazer alguma coisa nas artes, que seja alguma coisa que valha a pena, que tenha algum significado, que queira dizer alguma coisa, que possa contribuir para essa transformação, para um mundo melhor, numa melhor relação com a natureza e com o planeta, para bem de todos nós. Isso tem sido cada vez mais presente. E talvez seja justo e honesto dizer que na preparação para este filme essa consciência esteve sempre muito presente. Eu também fui imigrante em Inglaterra quando era muito nova. Fui para lá estudar e depois acabei por ficar lá a viver. Não me correu logo bem a carreira artística, não me correu logo muito bem no início e acabei por fazer outro tipo de trabalhos dignos. Nunca tinha estado em contacto com esta perda de dignidade humana, como estive durante este filme. Foi-me difícil de aceitar o impacto que essa consciência provocou em mim e resisti muito a estar nesse sítio. E o Marco, como bom Rottweiler que é, não me permitiu estar nesse conforto. Já não era a primeira vez que isso me acontecia noutros filmes, já me tinha acontecido. Ter consciência e, perante a consciência, rejeitar o sítio que o filme me obrigava a estar. E
Sim. E então usei como forma de entrar na personagem, mas também salvar-me da personagem, esta referência constante aos odores e aos odores da porcaria, do sangue e da merda, e como esse cheiro tanto é repugnante como pode ser viciante. E foi sempre nesse jogo de tensão entre a repugnância e o desejo da merda que eu trabalhei. Porque todos os atores que trabalham na fábrica ou que têm qualquer contacto com a fábrica no filme também tiveram um período de trabalho numa fábrica num matador de perus, como aquele que nós vemos no filme. E eu penso que esse período, apesar de não ter sido um período muito prolongado, foi fundamental na transformação e na criação. Muitas vezes eu acho que eu não trabalho dentro do método, ou espero não ter qualquer método, mas todo o trabalho físico, toda a experiência física é muito mais fundamental do que qualquer trabalho de mesa sobre a psicologia das personagens. E eu acho que a personagem, por exemplo, da Tânia, houve muita coisa que foi descoberta nesse período. No sé si los otros actores quieren añadir algo sobre el trabajo en la película. Para mim foi esta experiência que o Marco me proporcionou foi muito rica, muito completa, porque eu conheci o Marco só de trabalhar em teatro e ele convidou-me para este filme e eu tive a oportunidade de ir para Great Yarmouth sozinha uma semana para conhecer, para pesquisar. E então dava por mim sozinha lá e dava por mim a tentar encontrar os portugueses nas ruas e a segui-los, feita pseudo-espia, a segui-los, a tentar ouvir as conversas. E foi muito enriquecedor para mim conhecer aquela realidade, conhecer aquelas pessoas e poder falar sobre elas. E como o Marco estava a dizer, e que eu concordo, que a arte tem este poder de mostrar ao mundo o que é importante falar e falarmos público e artistas ou o que for, mas falarmos sobre aquilo que importa falar. E isso para mim foi muito importante. E como atriz foi muito importante também porque aprendi que em cinema, e porque ainda tive poucas oportunidades em cinema, mas aprendi que o mais importante, pelo menos para já, o mais importante é aprender a confiar. E principalmente num filme destes, em que os protagonistas, na minha opinião, são aquelas pessoas que vivem lá, são os imigrantes que estão lá. E, portanto, perante essa circunstância, ser atriz neste filme, para mim, era existir, era estar ao lado deles e confiar que isso bastaria. E eu sei que pode parecer uma coisa muito óbvia ou muito simples, mas é realmente muito difícil de fazer para um ator ou para uma atriz. E então eu ainda estou nesse processo de aprender a confiar, a simplificar e a estar presente com os meus colegas e a quem eu quero também agradecer pela generosidade que eles tiveram. E foi um prazer enorme ter tido esta experiência de estar com vocês a trabalhar e a aprender a ver-vos trabalhar. E Marco, a ti também, obrigada. Cris, Romeu, não sei se queréis añadir algo. Queres dizer alguma coisa? Oh, it's me. Sorry. Yeah, it was a great opportunity to work with. Foi uma oportunidade excelente poder trabalhar com pessoas de outro país, de outra cultura, outra língua. Portanto, foi um verdadeiro desafio e trabalhar um tema do qual eu desconhecia absolutamente tudo, não fazia ideia minimamente. Foi um desafio porque
pelas condições de confinamento, começamos a filmar, tivemos de fazer uma interrupção, depois voltar, o roteiro tinha mudado. Portanto, foram todas estas coisas que entraram em jogo. Vocês já sabem, bom, eu não estou tão habituado ao Marco como tu, como vocês, mas estávamos em confinamento, devo dizer que se não tivesse sido, recebi cervejas da Islândia, teríamos sofrido muito mais, teríamos passado bem pior. Portanto, fiquei contente quando finalizou, porque acabei com o meu problema de alcoolismo e o gin tonic. Os gin tonics eram muito fracos, não sabem fazê-los. Bom, o Nuno disse-me, com o Marco terás uma relação amor-ódio. Quando acaba, está construindo, está a quebrar, mas está a fazer com que sejas mais forte, e todos os desafios que enfrenta vão ajudar no futuro. Quando acabar a rodagem, vai agradecer. Mas se alguém quer falar... Não, estou a brincar, estou a brincar. É verdade. Todos os trabalhos que eu estive depois parecem muito mais fácil. Quando depois de ter passado uma situação deste tipo, faz com que se seja mais forte. É isso que eu queria dizer. Eu concordo e quero agradecer a todos vocês por me terem permitido viver uma experiência como ator que eu pensava que nunca ia experimentar na minha vida. Foi uma grande alegria e com um calor no coração. Recebi todas as indicações que me deram, as sugestões e toda a experiência que me deram como atores, e o trabalho com o Marco é sempre muito exigente, é sempre procurar a verdade nesse momento, quando não se tem uma forma de fugir como ator e estás forçado. E então, acho que nos momentos mais fracos, não sei porque que estou falando em inglês, isso já para começar. Sim, eu sou agora. Por que estou falando em inglês? Quando estávamos filmando, eu estava aí, ele começava a falar em inglês, é muito curioso. Então, continua em inglês, é um festival internacional, continua em inglês. Queria dizer que eu falo inglês, francês, espanhol, português e italiano. E dançar. E acho que nos momentos mais fracos é quando se pode descobrir as verdadeiras forças como ser humano e como ator, ou como intérprete. O ator, e esta é uma condição que me estimula muito e que me incentiva a trabalhar com o realizador, com o Marco, constantemente, que estamos sempre à beira do abismo, sempre com esta enorme paixão de evocar uma grande equipa que sofreu tantas circunstâncias e consequências que mudaram o plano. Quando estávamos mais perto dos migrantes é quando apareceu a pandemia e tivemos de interromper a filmagem e não sabíamos qual seria o futuro, não só para o filme, mas para todos nós. Eu acho que quando voltamos havia uma experiência, uma bagagem de não saber o que ia acontecer depois. Não sei se vou trabalhar ou não, não tínhamos perspectivas de futuro. E para mim, quando voltei, foi uma viagem intensa para tentar acabar o filme. Eu acho que esta dimensão, esta tensão e esta urgência de viver e querer voltar a viver outra vez, apareceu, existia na produção, toda a equipa, em todo o grupo dos atores e a equipa técnica, todos tínhamos
cisne sobre esta paisagem humana onde vivíamos, que era a cidade. Portanto, eu julgo que chega de inglês, portanto, quero agradecer ao Marco por ter-me dado esta grande oportunidade de pretender que eu sou um ator. Para mim é uma coisa, para mim é muito importante que é esta ideia do ator. Para mí es muy importante que en un proyecto de esta idea de actor, todos los actores hagan elecciones políticas, no solamente cuando estamos representando, cuando estamos representando también, por ejemplo, un trabajador. Ese es mi trabajo en tanto que director, esa elección política. Y sobre todo en un sitio donde tenemos a los verdaderos trabajadores y trabajadoras. Es una elección que sea una elección encima de todo, por encima de todo, consciente. Y en películas como que esse trabalho seja feito junto das pessoas que nós estamos a representar. Sobre o risco de não estarmos a representar da forma certa. Tenemos pregunta allí. Sí, había detrás una prima. Sí, hola, es que tenía problemas con los cascos. Quería preguntar si la comunidad portuguesa... Queria perguntar se a comunidade portuguesa vive afastada, é uma comunidade totalmente isolada, não há integração, e se este é o motivo, qual é o motivo do filme que não deixa praticamente nenhuma frincha para a esperança, parece como que não há futuro, o final. E finalmente, o que disse o taxista ao protagonista, que não percebi bem, quando chegou à cidade, que ela disse em inglês? Que dijo? Es que no lo han traducido. Acaba tu pergunta. Começa depois a explicar. A pergunta é, finalmente, que se tem alguma... Se na comunidade não há integração, se não existe integração, se os 10.000 portugueses que moram lá estão afastados, não estão integrados, estão isolados. E se esse pode ser um motivo, essas vivências, tudo isso que se pode ver no filme, para o filme ter... Não existe uma miragem de esperança. Bom, a imigração, o estilo de trabalho que eles fazem, há quase uma zombificação daquelas pessoas, no sentido em que elas fazem um trabalho que é extremamente duro e que tem sobretudo a ver com sair muito cedo para as fábricas, trabalhar durante todo o dia e voltar durante a noite. Nesse sentido, são quase como fantasmas numa cidade que já de si é uma cidade fantasma, porque é uma cidade que a maior parte do tempo está deserta e que foi abandonada enquanto estância balnear. Era uma estância balnear com bastante conhecida e que para a classe operária inglesa durante os anos 40 e que progressivamente foi entrando em decadência. Há uma espécie de English Dream das pessoas que vão para lá. Há uma ideia de esperança e uma ideia de conseguir ser inglês, de alguma forma. E, portanto, para estas pessoas houve um processo muito complicado no início, que foi, elas não queriam falar sobre o que era a sua vida em Inglaterra. Porque há uma projeção dessas pessoas sobre o que é a sua vida posterior que não corresponde ao trabalho das fábricas, etc. Portanto, quer para de alguma forma não assumir que aquele trabalho tem aquela dureza toda, etc. Portanto, existe sempre esse aspecto marginal, subterrâneo, que se passa nas costas da Golden Mile, que é a vivência dos portugueses. Dito isto, desde 2009 que essa imigração começou a existir e, portanto, há uma série de portugueses anteriores ao Brexit que eles trabalham todos mais ou menos nas mesmas fábricas e as fábricas também mudaram e as condições de trabalho foram mudando. Por exemplo, a Bernard Matthews, que é a principal empregadora da região,
No início, quando o dono vivia, era amada pelos portugueses, ofereciam-nos comida, ofereciam-nos perus, as condições de trabalho eram melhores, portanto eram trabalhos, digamos, normais, empregos, vamos lhes chamar empregos, que é uma coisa que também interessa falar, não é? Que é o desaparecimento do... Parece que não há emprego hoje em dia, só há trabalho. E tu que trabalhas, mas não tens um emprego. E, portanto, quando não precisam de ti, mandam-te embora. Essas pessoas que chegaram em 2009 conseguiram criar raízes na cidade. A uma determinada altura, quando eu comecei a ir para lá, ainda existia uma associação de trabalhadores portugueses, já estavam associados e recebiam uma série de apoios. E isso desapareceu. Neste momento não existe, bom, neste preciso momento não sei, mas há um ano atrás não existia qualquer associação portuguesa organizada, mas havia uma série de portugueses dessa altura que tinham cafés, cabeleireiros, supermercados com produtos portugueses e comida portuguesa, e que existem sobretudo numa rua que não é uma rua da Marginal, é uma rua paralela à Golden Mile, e que enfim, mudam de facto a cidade. E é um bocado por causa desses imigrantes quando eu chego lá em 2017, que eu sou convidado a visitar pela primeira vez Great Yarmouth. Há uma coisa impressionante também, que é esta ideia de que, e que tem a ver com isto que nós falávamos do papel das artes, para a maioria dos portugueses esta realidade de Great Yarmouth era absolutamente desconhecida. E no momento em que eu comecei a trabalhar no filme, descobri que havia imensas pessoas que já lá tinham ido por certos períodos de certas temporadas. Sí, conectando un poco con esto que se ha planteado, aprovechando que tenemos aquí al guionista Ricardo y a Joao, que es el director de fotografía, me gustaría que hablara un poco también. Ha dicho Nuno algo muy interesante, que había como algo de pesadilla, ¿no? en todo lo que rodeaba el rodaje. Creo que la película visualmente tiene algo de esto, ¿no? Entonces quizás sería interesante que Joao nos explicara cómo se planteó el tratamiento visual de la película, y Ricardo, el guionista, que nos explicara también cómo construyó el guión. Creo que parte del guión se hizo con testimonios reales de inmigrantes, ¿no? Aunque es ficción, pero estaba basado en la realidad. No sé, quizá Joao primeiro. Obrigado pela pergunta. Quando se é diretor de fotografia de um filme, pelo menos a minha grande preocupação é tentar mergulhar na cabeça do realizador com quem estou a trabalhar. Neste caso, a cabeça do Marco. Foi obviamente um grande desafio, mas penso que o nosso trabalho, o meu contigo, o teu comigo, o nosso com os atores, com a equipa técnica, com a equipa de produção, com a gentil equipa de maquiagem e cabelos, foi essencialmente construir um filme que visualmente quase pensássemos que se passava todo numa espécie de um corredor, num beco sem saída. Esse corredor às vezes desaparecia no escuro e era infinito, outras vezes podia ter uma luz no fundo. Às vezes esse corredor parecia que se inclinava numa diagonal e podia ser uma espiral terrível. E mesmo nos exteriores, tentámos sempre encontrar visualmente nos planos esse tabelamento, não é? Portanto, mesmo nas marches, que são a zona dos pântanos, há um plano geral, mas esse plano geral pode ter uma parede de ervas à frente ou uma parede de ervas atrás. Portanto, foi sobre essa ideia de enclausuramento e tabelamento daqueles personagens que construímos o filme. Muy bien. Quizá Ricardo, sobre el guión, nos podría decir algo? Sim, claro. Eu acho que o guião teve uma grande vantagem porque havia uma pesquisa inicial que era fantástica e era muito honesta e era muito rica. Portanto, houve muito dessa pesquisa que é provável que tenha sido feito ora para a peça ou mesmo para o filme, que trouxe uma verdade muito, muito forte ao guião. E a partir daí foi quase ficar atento para que essa verdade ficasse lá. E durante este período, que foram quase 5 anos, eu fazia muitas vezes esta pergunta a mim mesmo, que era: porque é que nós estamos a fazer esta história, não é? Podíamos estar a fazer outra história qualquer.
E na altura, quando foi o Brexit, eu lembro de ter lido uma notícia que era sobre a falta de perus que havia em Inglaterra para o Natal. E eu estava chocado, tipo, estão a falar na falta de perus. Deviam estar a falar na falta de condições humanas, nesta falta de respeito que há na Europa, com todos nós. Eu sou imigrante desde sempre, portanto, é um problema que eu acho bastante importante. Mas, na altura, a empresa inglesa só estava preocupada com perus para o Natal. E foi aí que eu percebi esta história tem que ser mesmo contada, porque as pessoas estão obviamente, a olhar para o assunto errado. Obrigado. Just to answer your question about the story I told, I was answering in English because I changed the language in the middle and it doesn't work, I think. So when I arrived to Great Yarmouth for the first time to work on the play before the film, I left the train and get a cab to my hotel, and as I was arriving to the hotel, the taxi driver asked me, so are you Portuguese? And I said yes, because he heard me talking on the phone. And I said yes. And he said, so as I was paying him, he asked me, so you're here to work or tourism? And I said, work. And he said, oh, another one joins the circus. And that was my first reaction to arrive to Yarmouth. Una última pregunta allí, porque tenemos que ir terminando. También la película, quiero decir que es una película que es tenebrosa. É um filme tenebroso também, mas tem imão, atrai, mas é tenebrosa. Cheira a sangue, a sujidade, a merda, mas atrai. Também combina muito bem interior e exterior. Acho que perfeitamente. E também fazia-me lembrar os corredores de outro realizador. Mas ouvi sempre que os trabalhos nos corredores ou locais estreitos não são fáceis. É a pergunta. Passilho é corredor. Always. Penso que o João já falou um bocadinho do nosso trabalho na construção do universo deste filme. Eu quando penso na arquitetura, na estrutura de um filme, eu imagino-me sempre como um universo mental. Neste caso, um pesadelo, não é? Mas é um universo mental. Nós olhamos para aquela vila, para aqueles territórios, para aquelas fábricas, através dos olhos de alguém, não é? E havia esta ideia de um universo que é simultaneamente, como o João dizia, claustrofóbico, mas labiríntico. Como se nós não conseguíssemos sair dele, não é? Há ali um género de hamster que é rodar. E foi assim que nós fomos construindo essa relação. Eu acho que, tendencialmente, nós, ocidentais, europeus, não é? Olhamos... Havia um aspecto que marcava muito o filme, que é nós olhamos para a casa, para a cama, como um lugar de conforto, não é? A própria palavra casa, não é, que não existe naquele filme, não é? Existem prédios, existem quartos, mas não existe propriamente uma casa, não é? E portanto era esta hostilidade e este frio. Yarmouth é um sítio extremamente violento, porque o estabelecer dos afetos é extremamente complexo. Há uma aridez que vem da brutalidade do trabalho que aquelas pessoas estão ali a fazer, na sua grande maioria. E, portanto, era isso que estava na construção
de todo o imaginário do filme, essa ideia. Depois, como os atores já falaram bastante, houve um momento em que essa cidade que estava doente, e há um aspecto de conspiração constante naquela cidade, que é a conspiração. A cidade teve 70% de votação Brexit e tem, simultaneamente, uma das maiores taxas de desemprego de Inglaterra, aquela vila. Portanto, não é nada, na verdade, não é nada contraditório. Não é? Tem a ver com essa frustração, que nós falávamos e que gera violência, etc. E, portanto, aquela zumbificação daquelas pessoas, aquelas pessoas que parecem já quase fantasmas, que parece que estava muito presente na construção do filme, que se queria, que partia de um universo absolutamente realista e das entrevistas e daquelas pessoas para outra coisa, para uma reflexão que era uma reflexão maior sobre o lugar que nós ocupamos na cadeia alimentar. Se calhar, mas é um pouco isso e que obviamente a pandemia veio reforçar muito isso, porque houve um determinado momento em que nós também nos movíamos no escuro, nós também éramos sombras, trabalhávamos quando as outras pessoas não trabalhavam, vivíamos fechados em quartos, não podíamos sair, não podíamos socializar, portanto estávamos numa situação muito parecida em termos físicos, só obviamente, àquela que nós estávamos a retratar no filme. E obviamente isso está muito presente em toda a temperatura do filme, em toda a fisicalidade dos atores, em tudo, porque nós saíamos do quarto só para filmar e quando acabávamos íamos embora. Comíamos no quarto. Muy bien. Bueno, tenemos que terminar ya. Solo nos queda agradecer al equipo de la película que hayan venido a San Sebastián a presentarla y desearles muchísima suerte en el futuro recorrido de la película. Muchísimas gracias.